Comecei a falar aqui, Paulo Henrique, certo? Sobre educação física, né? A educação física aqui, né, em Xeranubim, certo? Ela começou por volta, certo, dos anos praticamente 80 para 90, aonde nós tivemos os primeiros professores, né, de educação física, que foi a Soraya Coitinho, né, que foi nossa professora universitária, da faculdade. Nós tivemos o seu Ayrton Parente, né, professor também muito tempo da Escola Agrícola, e o seu tio, né, Joãozinho Eloy. Esses três, que eu fiz uma pesquisa rapidamente, foram os professores formados que tinham na época, né? Se eu tiver errado, se estiver faltando algum, você me corrige, pode acrescentar, né, outros professores, né? E esses professores, até um dia desse, né, praticamente faziam parte, né, da nossa vida, eram nossos professores. O Joãozinho, até um tempo desse, ensinou também no colégio, né, no liceu. A Soraya ensinou também a gente na faculdade. Só o seu Ayrton, que ele não me ensinou, não sei se ele ensinou a você, mas deve ter ensinado muitos e muitos, né, amigos. E teve outros professores que eram os provisionados, né? Mas o que eu quero falar e chegar ao momento da gente falar sobre a educação física como está hoje, né? Educação física... Oi? Falou? Pode continuar. Então, assim, nós tivemos nessa época, né, um crescimento já com esses profissionais da educação física, né? Quando se fala em educação física, a criançada é a melhor aula que tem, você sabe disso, né? O professor é a melhor aula, o pessoal fica tudo doido, a criança, os meninos, as meninas, ninguém quer saber se vai para a educação física, quer saber se vai ser de manhã, de tarde, ou é no sol quente, ou é na quadra, não quer saber se vai para a educação física, vai saber se vai para a aula de educação física, né? Então, assim, educação física, vou voltar um pouquinho aqui a nossa trajetória na faculdade, certo? Que foi, eu acho que foi em 2009 nós concluímos, não foi? Né? Isso, 2009. 2009, né? Até então, Xerambim só tinha praticamente esses três professores, né? Formados e os provisionados. O próprio professor Nenê também na época já era professor, né? Provisionado. Então, nessa época, a educação física, a primeira turma, em 2008, 2019, que foi a nossa, 2009, perdão, que foi a nossa, teve um crescimento bastante, né, no Xeranubim, né, devido ao que? Nesse mesmo período, foi o período de quê? Do Pan-Americano, que estava acontecendo em 2009, consequentemente já estava firmado a questão das Olimpíadas, que foi em 2014, né, então, assim, teve um crescimento enorme, né, no Xeranubim sobre a educação física. Então, assim, o pessoal era atrás de fazer vestibular, naquela época tinha um vestibular, atrás direto de entrar na questão da educação física, né? Fazer a faculdade de educação física. Então, assim, nesse momento, nós tivemos um crescimento enorme, né? Então, assim, mas não adiantava a gente concluir a educação física se não tinha mercado de trabalho. Naquela época, ninguém sabia onde é que nós ia trabalhar, né? Mas a questão dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas teve aquela questão do legado, né? Começou a questão do legado. Consequentemente, né, você já começou também a trabalhar depois no Mão Amiga, né? Eu acho que foi estadual Mão Amiga, é? Não, eu comecei a trabalhar no segundo tempo, no SESC. Logo em 2009, quando a gente saiu da faculdade. 2009, foi? Pronto. Foi. Então, assim, um dos legados, né, da questão do Pan-Americano e das Olimpíadas foi alguns projetos federais. Isso. Exatamente, que foi o programa Segundo Tempo, que foi o ponto inicial de todos os programas sociais que nós temos hoje de esporte, que é o Segundo Tempo. Consequentemente, após o Segundo Tempo, nós tivemos o PELC, né, o programa Vida Saudável, e também nós fizemos ainda aqui no Xeranubim, nas escolas, não sei se tu está lembrado, a questão do... Meu nome aqui... O esporte na escola. Trabalhei 2 anos. Trabalhei 2 anos no esporte na escola. Esporte na escola. Então, esses 3 projetos federais, né? Nível federal, nível estado e municipal. Então, assim, teve um crescimento enorme aqui no Xeranubim, né?
praticamente, quem trabalhava ou era que estava cursando educação física ou já era formado em educação física, né? Então, nós tínhamos aqui em Quixerambi, naquela época, 5 núcleos do segundo tempo, né? Nós tínhamos no Belém, no distrito, que até o João Filho, daqui a pouco ele vai falar sobre o projeto. Nós tínhamos aqui no Humberto Bezerra, né? Nós tínhamos no Vigílio Távora, que eu era, na época, o professor do Vigílio Távora. Nós tínhamos no Algodões e, se eu não me engano, não, no... Me relembra aí. Na Coab, não. No Conjunto Esperança, lembrei. No Conjunto Esperança. E fora a unidade SESC, que nós tínhamos também aqui no Quixerambi, né? Então, nós tínhamos 6 programas, 6 núcleos, né, perdão, sendo atendido. Então, cada núcleo tinha praticamente 200 crianças. Era isso? Era 200 ou era 100? Era 100 por núcleo. 100 por núcleo, né? Então, diariamente, nós tínhamos atendimento de 600 crianças diariamente no Quixerambi, certo? Isso tudo em 2009 e 2010, que começou mesmo a explosão desses projetos sociais, né? E de lá para cá, teve vários outros, né? Mas aí vamos deixar para os meninos dividir o bloco. Então, assim, a minha pergunta, né, como professor de educação física, né, que o neném que ia entrar e não deu certo a entrada dele, mas daqui a pouco ele entra. Você, como professor de educação física, né, eu queria que você explicasse aqui, desse a sua contribuição, como é que está sendo a sua aula antes, né, dessa pandemia, já que você não tem, né, uma quadra adequada para a sua aula de educação física, certo? Então, assim, eu queria que você explicasse, até mesmo descobrir qual é o seu segredo aí, porque quando eu era do estado, até ano passado, né, eu recebia muitos alunos do Vigílio Távora, do Joaquim Fernandes, né, e os meninos vinham já tudo, né, padronizadozinho, praticamente amando o esporte. Eles sabem, o Paulo Henrique faz um milagre, eu vou descobrir qual é o milagre dele. Fala aí, por favor, Paulo Henrique. Primeiro, boa noite, Eusênio. Boa noite, pessoal que está vendo a gente. É sempre muito bom falar de educação física, né? É muito saudável quando a gente fala de coisa que a gente gosta. Eu entrei realmente em 2009, né, naquele curso de educação física que a gente iniciou juntos. Se eu não me engano, a gente era a segunda turma, mas a gente entrou já bem pertinho da primeira, né? Então, terminamos quase todo mundo juntos. Entramos no mercado de trabalho aí com uma disputa muito grande, né? Porque não tinha muito para onde correr, então era na raça mesmo, né? A gente ia batendo na porta de algumas pessoas e os caminho que tinha era a escola, né? E hoje eu entrei na escola naquela época e eu já até hoje eu ainda permaneço lá e provavelmente vai ser minha vida inteira trabalhando na escola, porque é onde eu gosto mesmo, né? Trabalhar com os alunos. Assim, você iniciou falando da questão dos primeiros professores, né? Eu tenho uma honra muito grande de ter meu tio, né, o Joãozinho Eloy, como um dos primeiros professores. Não tive a honra de ser aluno dele, mas vivi muito tempo próximo, então muito do meu jogo de cintura vem da minha própria família de professores, não só de educação física, por causa de Joãozinho, mas a minha família inteira trabalhando na educação, né? Minha mãe, meu pai, meus tios, né? Muita gente trabalha na área da educação, então a gente já vem na veia, né? Trabalhar com essa questão e aí a educação física apareceu, foi só uma luva, encaixou na minha vida e deu certo, né? Eu não tive, eu estudei no Assis Bezerra alguma parte da minha vida e lá os professores eram provisionados mesmo, era a Dona Marisa, né, e o Fernandão lá do Buca, gente boa demais. Até hoje então, então assim, acho que foi até isso que a gente gostava tanto da educação física, que ficava um pouquinho de desejo de fortalecer aquela área, né? Então, a gente acabou ingerindo tudo aquilo que a gente viveu e tentando passar uma educação física melhor para a nova geração. Então, acho que foi isso também. A questão também
de ter um pouco a ver, né, uma aptidão para a área esportiva, foi um dos fatores. E aí eu tinha um pouquinho de futebol, né, futsal, então entrei na escolinha do Neném, não me lembro o ano, depois ele vai dizer aí o ano que ele fez a escolinha. E aí a gente conhecia o trabalho do Neném, era muito próximo de conversa, a gente conversava muito sobre o que ele fazia, sempre perguntava a ele, vou fazer assim, mas por que tu vai fazer desse jeito? Vamos tentar. Então, sempre conversei muito com ele e aí me interessei mais ainda para entrar nessa área da educação física. Então, uma das pessoas que eu posso dizer com certeza que me influenciou muito para trabalhar na área foi o Neném, né? O Neném foi um cara que acho que não só eu, mas muitos da área da educação física se espelhou muito nele, com muita dificuldade também ele trabalhava naquela época. Então, a gente entrou nesse novo mundo também sabendo que a educação física era cheio de problemas, de dificuldades, falta de incentivo, material, tanto esportivo como pedagógico, locais de trabalho, a gente não tinha muito. Então, assim, a gente entrou já sabendo de todos os problemas que a nossa área tinha. Então, quem hoje trabalha na educação física, trabalha realmente por amor, né? Hoje a gente comemora o primeiro mês de maio. Dia de maio, né? O Dia Mundial do Trabalho. E eu não posso começar a falar sem parabenizar todos os professores que vem fazendo um trabalho excelente na área da educação. E aí eu vou respondendo já a tua primeira pergunta com relação à educação física nesse período aí da pandemia, né? Na área escolar. Cara, os professores tiveram que se reinventar. Eu não falo só da educação física, já eu falo dela. Mas todos os professores tiveram que se reinventar muito, sabe? Porque é muito complicado. A gente estava acostumado a acordar naquele mesmo horário, né? Ir para a escola, pegar o nosso material, entrar na sala, fazer a frequência, aquele negócio todinho. E aí a gente se deparou com uma questão que a gente não podia mais ir, né? Então a gente se deparou com a questão de assim, como é que a gente vai poder trabalhar agora? Né? Então, todo mundo teve que se reinventar. Quem não tinha contato com a tecnologia, né, teve que se reinventar, meu amigo. Fazer vídeos, gravar aulas, baixar conteúdo, preparar sua aula o mais dinâmico possível para prender a atenção do aluno que você estava falando. Então, se tornou realmente complicado. Então, eu acredito que os professores vêm trabalhando dia e noite. Oi? Ficou teórico agora, praticamente, né? Que não é o intuito da educação física, né? Não, eu chego já na educação física. Eu estou falando do modo geral. Então, os professores tiveram que realmente se reinventar para trabalhar nisso. E aí, a questão da educação física, nesse período, a gente começou a abordar temas sobre o conteúdo, especificamente sobre a doença. Mas não falando diretamente dela. A gente começou a falar nas minhas videoaula, conteúdos que a gente baixava, textos, de como se proteger, qual era a maneira de você ser imune a esse vírus. Então, a gente falava diretamente sobre a alimentação e a prática de atividade física, sempre voltado para aumento da nossa imunidade. Então, os nossos conteúdos da educação física, teóricos, eram esses. Falava muito sobre isso, tirava muita dúvida, eu sempre estava pesquisando conteúdos direto do Ministério da Saúde, do site da OMS, conteúdos atuais de como a educação física, de como a atividade física poderia criar um bloqueio, uma barreira para evitar esses problemas, essa doença, né? E aí eu aliei um pouco a alimentação e a gente criou aulas mais voltadas para isso, mais voltados para a questão da imunidade a essa doença. Então, as nossas aulas 90% online, né, tirando dúvidas, fazendo correção. Então, assim, a gente teve que se reinventar mesmo. Na questão da aula prática, como a gente está falando também da atividade física, eu peço para eles me enviarem vídeos, eu faço desafios, e eles me enviam vídeos fazendo atividade em casa. Legal. Então, meu amigo, você imagina lá, todo mundo gravando videozinho, fazendo 1 minuto de atividade física,
e me mandando para o grupo da escola, cada um mandando, eu faço desafios, competições. Então, eu sempre vou criando dinâmicas para que o aluno continue fazendo as atividades físicas, mesmo em casa. O que é importante é que não só os nossos alunos, mas a população, de modo geral, ela cria hábitos de atividade física regular, sabe? Então, foi uma das formas de eu encontrar, de aliar o conteúdo da escola com a prática, né? Então, eu criava desafios para ele fazer, tipo, hoje, pessoal, a nossa aula é 1 minuto de atividade física sem parar. Eu quero que você grave um vídeo aí fazendo a atividade física que você quiser. E aí tu não imagina o que eles me mandavam. Tipo, fazia abdominal, um dançava, o outro ficava pulando polichinelo, um fazia embaixadinha. Então, a ideia era que eles ficassem ativos fisicamente, né? E que entendessem a importância da atividade física nesse momento, né? E a outra pergunta qual era? Que fez? Mais. Assim... Era como é que eu trabalho, né? A pergunta sim, a questão, como é que você estava fazendo antes da pandemia, já que você não tem, né, a estrutura lá de uma quadra, né? Nesse período da pandemia, a gente já está explicado, já conversei um pouco. Agora sim, é muito difícil. Tu imagina aí trabalhar num local onde não tem um espaço adequado para a prática de atividade física. Imagina aí você trabalhar num lugar onde não tem um espaço confortável para o aluno poder praticar uma atividade física e o professor tem esse suporte, né? É complicado. Tem que se virar. Lá na escola Dr. Joaquim Fernandes, a gente tem um campo só, um espaço aberto. Então, assim, dentro da nossa programação de aulas, a gente monta atividades de vivências práticas que dá para fazer. Então, é adaptação de atividade. A gente faz adaptação de atividade de vôlei, de futebol, de basquete, de handball, de tudo que você possa imaginar, de atletismo, que a gente usa muito. Tudo que você possa imaginar, a gente faz adaptação. Mas sempre trabalhando as regras básicas, né? Para que o aluno não saia da escola achando que aquele esporte vai ser sempre a brincadeira dele, né? A gente sempre usa trabalhar as regras, até como valor humano, né? Da importância do respeito às regras e a importância do respeito às regras do próprio esporte. Então, lá na escola, tudo é adaptado, o vôlei, todas as atividades são adaptadas. A gente trabalha muito a parte recreativa, né? As atividades pré-desportivas, as atividades que a gente não consegue trabalhar no âmbito do espaço, todas as atividades são pré-desportivas, a gente usa o lúdico, a brincadeira. Então, eu acho que se torna até mais difícil trabalhar a educação física sem espaço, né? E, meu amigo, começo de ano é licitação. Só que a licitação é nossa, né? A licitação é nosso corpo de material. Então, você já vai pensando no ano o que vai fazer. E aí você vê o que você pode pagar também, né? Porque eu acredito que os professores de educação física que estão vendo a gente sabem que todo começo de ano tem licitação, né? Tem um cara que remenda a bola mais barato pra gente, né? Tem os parceiros da escola, os professores que ajudam, né? Porque é a maneira que a gente encontra de também criar atividades diferentes, né? Então, lá na escola a gente tem nosso tênis de mesa, que é uma mesazinha é uma lousa que foi adaptada, colocamos na mesa e fizemos o tênis de mesa. Tem um jogo de botão, tem jogos de salão, dama, dominó, que é tudo feito nas aulas de artes e às vezes nas aulas de educação física. Tem um jogo de trilha. Então, assim, a gente tem uma opção, um leque de atividades que a gente vai trabalhando para que o aluno não vivencie somente uma delas. Então, a gente cria uma opção de atividades, com dificuldade, mas isso eu garanto, meus ex-alunos aí que estejam vendo a gente sabem disso, né? Então eles podem até comentar aí a quantidade de atividade que eles até assim, o que o Paulo Henrique vai inventar agora, né? Da quantidade de atividade que a gente faz. E lá no pé,
lá no Humberto Bezerra, né, por mais que a gente tivesse material, fizesse projetos e tudo para receber material, a gente também inventava muita coisa. A educação física, ela parte muito da criatividade do professor. O professor sem criatividade, ele não vai para frente, não. A criatividade, ó, o pessoal está comentando aí, ó, o João Paulo comentando, a criatividade está na veia, meu amigo. Se você não tiver a criatividade, você não consegue montar uma aula diferente. O pessoal está comentando aí, ó, o material é sempre bem-vindo, né? Mas quando a gente não recebe material, a gente tem que criar, desenvolver. Né? O Embley aí comentando, né? Ó, e assim, sempre sabe como eram nossas aulas, né? Para quem não sabe, né, praticamente eu mais o Paulo Henrique trabalhamos junto, acho que desde o período do segundo tempo lá no Cine. Foi 2 anos juntos, depois praticamente 7 anos juntos dentro da escola Humberto Bezerra, né? Falar em Humberto Bezerra, mandar um abração aí aos professores do Humberto, a nossa querida amiga ali do... Os alunos estão vendo aí, ó. Danilão, nosso... Danilo dá trabalho. E assim, tudo que você está falando, né, realmente está acontecendo com muita dificuldade. Você, né, a parte lá do ensino fundamental, até mandar um abraço aqui para a Ana Diniz, que foi nossa amiga, né, de sala de aula, né, a professora Ana Diniz. Ela fez até uma pergunta, qual é a faixa etária dos teus alunos, né? Justamente vou responder a pergunta dela, que é, né, ensino fundamental, né? O Paulo Henrique ensina o Fundamental 2, né? Então, assim, eu sei a dificuldade, né? Você acho que é um dos poucos professores que passa por mais dificuldade devido à infraestrutura não tem, que é uma quadra, né, dentro da escola, né? Já vai ter outro professor também que vai falar a respeito dessa dificuldade, né, que também não tem uma quadra perto da escola, tem que fazer o deslocamento com essa criança, né? Fazer todo aquele trabalho de conscientização, de levar a criança, olha, pessoal, vamos ter cuidado, nós vamos atravessar ruas, né? Então, o professor, ele é muito flexível, principalmente o professor de educação física, né? E sempre ele está adaptando uma coisa, como você falou muito bem ainda, está se adaptando todo dia dentro da escola, está sendo flexível com algumas coisas dentro da escola, né? Então, eu também queria saber de você, né, já que nós também trabalhamos juntos, né? E eu entro, como é que está sendo um sucesso, né? Praticamente devido a essa pandemia, infelizmente, mas está sendo um sucesso que é a sua atividade online, né? Que se eu não me engano, como é o nome, por favor, que eu esqueci agora, é a... Funcional em Casa. Funcional em Casa, desculpa aí, né? Funcional em Casa. Paulo Henrique é um monstro, meu amigo. Quando ele mandou aqui a primeira vez para mim, eu disse, mas não acredito que o Paulo Henrique está fazendo isso não, porque, né, a questão do professor ser flexível, né? Por mais que, exemplo, eu não sou muito da parte da aeróbica, da parte da dança, né? E a pessoa se adaptar, o professor tem que se adaptar. Então, o professor da educação física, ele é muito flexível. E o Paulo Henrique teve essa ideia brilhante, né? Que já que ele faz um trabalho muito bem lá na Via, aqui no Quixeramobim, né? Atende, né, diariamente o público lá na Via, né, da aeróbica, e ele, para não perder o foco, para não perder, né, a questão dos seus alunos, ele criou esse projeto. Eu queria que você explicasse como é seu projeto. Bom, cara, foi um desafio grande. Desafio grande, porque a gente mexer com câmera, né, mas filmar nossas atividades, uma coisa é você estar lá no espaço físico, e a outra coisa é você estar de frente a uma câmera, sem aquele contato direto, gravando a atividade, falando direto com a câmera, né? Sabendo que do outro lado vai ter alguém te escutando. Então, foi um desafio muito grande. Primeiro, a questão do funcional, né? Eu também além de trabalhar na educação do município, também trabalho no esporte, né, do município. E na educação, trabalhamos juntos, né, direto. Trabalhamos aí muito canto, desde 2009, que quando a gente, mesmo não trabalhando junto, a gente está sempre integrado, discutindo certos conteúdos, certas abordagens, né? Então a gente está sempre próximo, trocando ideias. E esse projeto é um projeto físico, né? Um projeto real. É o Funcional na Via, que ele é um projeto da Secretaria de Esporte, encabeçado pelo professor Denem e professor Rafael. E eu tenho a honra de trabalhar com essas duas grandes feras.
Neném, o Rafael, um cara sério, correto, sabe? Um cara direito, um cara que eu tô aprendendo muito com ele. Então, essa parte da área da atividade física, eu só tô começando, né? Depois que eu entrei nesse concurso do esporte, acho que vai fazer 2 anos, nem sei mais a data, uma das coisas que eu pedi, eu quero ir pro funcional, quero ir trabalhar com os meninos. Eu quero sair dessa área que eu tô trabalhando e quero vivenciar uma outra. Cheguei lá na Via, fui muito bem recebido lá no Funcional na Via, pelo Rafael e pelo Neném, me deram todo o apoio, e a gente começou lá. Então, o projeto está parado, está suspenso, né, devido à pandemia, as atividades elas estão interrompidas. Lá, as atividades elas acontecem de segunda, quarta e quinta, sempre às 6h30, e nesse período está parado, né, e a gente tem o nosso grupo no WhatsApp, que a galera, os alunos eram tempo, saudade, não sei o que, das atividades, é muito difícil ficar sem fazer nada. E aí eu tive essa ideia de fazer essas atividades pelo YouTube, né? Então foi muito novo. Liguei pro Rafael e disse, Rafael, tem coragem de fazer isso? Tem coragem de entrar e trabalhar pela internet? Ele disse, bora, macho, a galera tá pedindo, bora. Eu acho que hoje é o único projeto que está funcionando ativamente aí na Secretaria de Esporte. Eu não sei os outros, a Natália que está vendo a gente, que pode me corrigir, é o funcional na Via, que se transformou em funcional em casa. A gente está fazendo as mesmas atividades que faz lá na Via, claro. As pessoas estão em casa, não tem os recursos, os materiais necessários. Então, a gente sempre tenta adaptar as atividades a que eu sei que o pessoal tem em casa, né? Então, a gente criou o primeiro projeto e aí vem a parte difícil. A parte difícil cara, você ficar na câmera, conversar, gravar e tal. Então, foi muito difícil. Eu e o Rafael principalmente, né? Que não é tão assim chegado nessa parte da tecnologia, foi mais difícil. Para mim, as minhas primeiras aulas era 1 minuto e meio. Eu só gravava o que os alunos iam fazer e aí enviava para o grupo. Cara, na primeira atividade que a gente enviou, choveu gente fazendo. E eu não sabia de onde era que tanta gente estava vendo a gente. Gente que eu nem conhecia, que nem estava no grupo, enviando vídeo para mim, dizendo, eu tô fazendo. Cara, na primeira semana de atividade, a gente recebeu mais de, se eu não me engano, foi mais de 30 ou a 40 fotos, vídeos. Show. Fotos e vídeos, né? De pessoas que realmente estavam fazendo. E aquelas que fazem e não mandam com vergonha, né? Tem esse fato também. Então, na primeira semana, explodiu logo. Aí eu disse, Rafael, vamos continuar fazendo. E aí a gente manteve a rotina das mesmas atividades na Via, dia de segunda, quarta e quinta, e aí eu postava o vídeo sempre no mesmo horário, então tava como se fosse aula normal. E aí o público foi aumentando, o nosso grupo do WhatsApp também foi aumentando, as pessoas procurando a gente, e os nossos treinos começaram acho que do 5º para o 6º, melhorar um pouquinho. Né? A gente começou a falar mais com as pessoas queriam já que a gente fosse até o final do treino, para elas irem com a gente até o final do treino. E nesses últimos treinos da gente, a galera que está vendo a gente pode ir lá acessar, acessa lá no YouTube, Funcional em Casa, Xeranubim, que vai aparecer, e se inscreve lá no canal e acompanha a gente. Vão perceber que nos últimos 4, 5 treinos, a gente já vai até o final do treino com eles. Então, a galera tá vendo a gente cansar, tá vendo a gente suar, né? Eu já tenho essa facilidade em falar mais, então já vou direto na câmera, já falo com o pessoal. Então, assim, tá sendo muito bem aceito, né? Agora, é o seguinte, é a primeira vez que eu tô falando do projeto aberto, né? O projeto, ele é muito fechado. A gente não estava ainda divulgando muito ele. O projeto, ele é mais para as pessoas do funcional.
Então agora já eu convido todo mundo já a entrar lá no canal, né, acompanhar nossos vídeos, né, fazer em casa, enviar pra gente, né, comentar o que você tá achando do vídeo, né? Porque agora a galera tá sabendo. Você vai ver lá, se você entrar lá no canal, você vai ver que, se eu não me engano, tem 100 inscritos, sei lá, né? São das pessoas do próprio funcional. Então, assim, pra gente finalizar, foi um boom muito grande. A gente até se assustou um pouco da quantidade de pessoas que estavam entrando, fazendo atividade. E o que a gente fica mais feliz é que as pessoas estão criando esse hábito, sabe, Eusênio? De fazer atividade em casa. E o que a gente está propondo é justamente isso, fazer as atividades físicas, mas com muito cuidado, né? Sempre eu digo lá que as atividades que a gente faz sempre tem delimitação, a gente tem nosso grupo, então tem que ter muito cuidado nas atividades que você faz, não se esforçar muito com aquela atividade. A gente sempre, eu e o Rafael, sempre colocamos a quantidade de série, a quantidade de atividade, o tempo de cada atividade, então tem que ter muito cuidado com isso. O funcional na via, ele provavelmente só vai voltar quando isso tudo acabar, mas o funcional em casa vai continuar, né? É um projeto que vai continuar e a gente está crescendo muito, sabe? Está crescendo muito com ele e as pessoas estão gostando demais, E toda semana tem treino novo. Agora, os treinos são dias de terça e quinta. A gente diminuiu um pouco para que não ficasse nos mesmos 3 dias, né? Nesse período, a gente preferiu fazer só 2 vezes para ter o descanso como atividade também, né? Então, a gente até isso está cuidando do pessoal e está sendo muito bacana. E é uma atividade que eu tô... Até tinha te falado, é uma maneira de eu tirar essa rotina do nosso dia a dia, né? Essa rotina do nosso dia a dia que tá intensa, ficar em casa é difícil pra gente que gosta do contato das pessoas, né? Esse negócio todo. Então, o funcional é a maneira de eu me conectar e fechar ali pra gente ir direto conversar com as pessoas, né? Que é o que é legal da nossa área, é se reinventar. A nossa área, a gente tem que se reinventar, sair da gavetinha e procurar alguma coisa diferente. E aí, o funcional em casa foi uma das atividades para a gente criar um novo desafio, né? O desafio da tecnologia, né? O contato direto com as pessoas através da tecnologia. Eu falo demais, viu, mano? Se me faltar, eu falo demais. Show aí, né? Também falar aqui que eu não falei no nome do Rafael, até pedir desculpa aqui, que é o professor Rafael, também trabalha junto com a gente, né? Ele faz também um belíssimo trabalho junto com você. Até pedir desculpa aqui, Rafael, mas agora eu tô lembrado, que eu esqueci no momento, certo? Mas, Paulo Henrique, agradeço. O Rafael é top. Agora vamos fazer ele criar um Instagram. Eu já criei meu Instagram, viu? Vamos fazer o Rafael criar também. Primeira coisa foi convencer o Paulo Henrique a fazer um Instagram. Viu? O Paulo Henrique, eu não sei nem mexer. Eu disse, meu amigo, se vira e peça ajuda a Kaline aí, um abraço para ela. Kaline tá me ajudando. Eu vou mexer, aí eu vou lá e pergunto, ei, o que é isso aqui mesmo? Eu sempre me mandou um negócio, como é que eu faço aqui? Mas é legal, e vamos continuar. Pronto. Então, assim, para finalizar, né, você já falou bastante, né, mas queria que você deixasse uma mensagem, né, se possível, na questão, né, da educação física, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, né, o que é que você está achando da educação física aqui no Quixeramobim? Cara, a gente tem ótimos profissionais de educação física. Eu conheço um pouco os profissionais da região e, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar que Quixeramobim é a cidade com os melhores profissionais da área. E os que estudaram aqui também. A gente conhece gente de Senador, né, gente de Quixadá, gente dessa região que estudou aqui com a gente, que são excelentes profissionais. Mas, do modo geral, a cidade de Quixeramobim, sem dúvida nenhuma, ela concentra os melhores profissionais em todas as áreas. Né? Em todas as áreas. Então, assim, a mensagem que eu deixo é justamente para essa futura geração. Essa galera que está vindo.
Eu pude, em alguns momentos, lecionar algumas cadeiras na faculdade, e o que eu dizia muito para os meus alunos era criar o seu perfil. Você tem que criar o seu perfil de aula, né? Você tem que criar uma maneira de você trabalhar a educação física da melhor maneira possível, né? Trabalhar a educação física com carinho, com amor, porque sem isso você não consegue, e tentar fazer coisas novas, arriscar. A gente está num mercado de trabalho que, na nossa área, por sinal, é uma área muito grande. Então, dá para trabalhar várias coisas dentro da nossa própria área. Então, assim, um recado que eu dou, essa nova geração de profissionais da educação física, é que estudem, planejem suas aulas, né? Se estruturem, se organizem, tentem fazer coisas novas, né? O Xaramubim hoje, ele está iniciando com essa parte também da área da atividade física, né? Essa área do fitness está iniciando, então tenta buscar coisa nova, não se planeja pelas mesmas regrinhas que todo mundo está fazendo, não. Seja uma pessoa ativa, diferente, faça uma coisa que ninguém ainda fez. Então, você tem que criar o seu crachá realmente com as coisas que você gosta. A educação física, hoje em dia, ela está sendo muito respeitada. Então, eu falo com relação à escola, né? Antes de qualquer decisão que se vai ter na escola, o professor de educação física, ele é um dos primeiros a ser comunicado. Então, assim, coisas que a gente não tinha há 5, 6, 7 anos atrás, a gente está tendo hoje. O respeito, sabe? Isso que é importante. Ainda há muitos problemas, né? Remuneração, a gente sabe disso, essa questão da quem trabalha nessa área da saúde, ou área do esporte, a remuneração ainda não está equiparada. Tem muita coisa ainda a se organizar. A questão do material esportivo, que ainda é uma briga para a gente. Mas, assim, quem entra na área sabe de todos esses problemas. A mensagem que eu deixo é de otimismo, garra, vontade, dedicação. Ame o que você faz, né? Tem muita gente lá da Escola Humberto Bezerra que ainda entra em muito contato comigo, querendo entrar na área, e eu dou muitas dicas. Tem professor que diz, não procura essa profissão não, vai para outra. Eu, pelo contrário, eu digo, procure ela. Agora, seja diferente. Não vá pensar que a educação física, você vai ficar, como antigamente o pessoal dizia, pegar aquela bolinha, entregar aos alunos e começou a aula, né? Não é mais isso. Os alunos hoje cobram uma aula diferente. Então, o recado que eu deixo é justamente esse. Essa futura geração, eu acredito que a gente ainda está nessa futura, que ninguém é velho, né? A gente ainda é novo, a gente ainda está nessa nova geração, a gente ainda está aprendendo muito, né, nessa área. Na verdade, a gente nunca vai parar de aprender. E essa geração que entre e valorize a nossa área, né? Nós suamos muito para chegar aonde está hoje, né? Apesar de todos os problemas, a gente, como profissional, é muito valorizado, né? Eu digo por mim, você, Paulo Roberto, Neném, sim, o Ramon, essa galera que vai falar com você aí, essa galera é muito valorizada. E é valorizada pelo trabalho que fez e faz. E que não é fácil. É muito difícil. Então, que essa galera que vai chegando dê início ao seu trabalho, um trabalho diferente, valorize a nossa área, né? O que sempre precisar, eu sempre estou à disposição, tá? Você sabe que a parceria da gente é sempre forte. Espero que o pessoal tenha visto, tenham gostado. Eu converso muito, mas sou muito direto, não tenho arrudeio, falo a verdade. E um abração para todo mundo que está acompanhando a gente e que ainda vai acompanhar, né? Então aí, valeu. Valeu, brigadão, Paulo Henrique, belíssimas palavras, viu? Um abraço, a gente se fala depois, né? Valeu, tchau, tchau, pessoal.